Senhoras e senhores, boa noite, bom dia, boa tarde para você que nos assiste, para você que nos escuta. Estamos de volta para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Uma honra estar com vocês, uma honra estar aí na sua telinha ou no seu carro, no seu trabalho. Estamos aqui para mais um episódio para abençoar a sua vida. Bem-vindo, Vini. Bem-vindo, Cauê. Tamo junto. A casa é sua, mas a mesa é o quê? É nossa. Ah, então tá bom. Então eu estou me sentindo em casa aqui. Fique à vontade, já são de casa já. Glória a Deus, muito bom. Antes da gente começar, eu já queria pedir para você que está aí nos assistindo, para deixar o quê? O que está de graça? O que tá de graça, Vini? Fala aí, por favor. É o que, produção? A produção pode falar? Pode. O like tá de graça. Deixa o like então, senta o dedo aí no like nesse vídeo. E quem comenta ainda ganha o quê? Oração. Quem comenta ainda ganha oração, olha só. Você deixando o like que tá de graça e comentando, você ainda ganha uma oração. Você ainda sai abençoado aí. Duas vezes ainda. Duas vezes. Uma pelo podcast, né? Pela presença ilustre aqui do nosso queridíssimo convidado, que eu não vou revelar ainda. E outra que você ainda ganha uma oração, né? Então. E ainda se você compartilha, cara, você expande essa mesa, você ajuda a gente a chegar em mais lugares para que a palavra de Deus seja pregada, para que vidas sejam alcançadas, porque esse é o único objetivo desse podcast. É o maior objetivo. É o maior objetivo de todos. A gente não está aqui para ganhar dinheiro, a gente não está aqui para se promover, a gente está fazendo isso por amor. Por amor às vidas, por aquilo que Jesus colocou no nosso coração, que é falar da palavra dele, do amor dele. Então, ajuda a gente, compartilhe, curte. Você aí que não consegue assistir o episódio, ou se você quiser ouvir o episódio, a gente está também no Spotify, a gente está no Instagram, @Juntos na Mesa, lá a gente coloca Reels, a gente coloca trechos, lá a gente interage com vocês. Então, tudo que a gente faz, a gente está lá no Instagram, e também estamos no Facebook, aí onde a gente posta os episódios. Então, resumindo, não tem desculpa para não ouvir, para não assistir, para não compartilhar e para não deixar o like. É isso aí. Exatamente. Não tem desculpa. Exatamente. Sem desculpa. Muito bem. Então, bora. Recadinhos dados. Sim, mas... Delongas. Sem mais delongas, a gente queria convidar aqui para a nossa mesa uma pessoa muito especial. Sou suspeito para falar porque é meu parente, é meu tio. Então, nesse episódio, pode ser que eu vou chamar ele de tio, às vezes, não estranhe, tá? Com todo respeito, com todo amor. A gente queria convidar essa pessoa, uma pessoa que tem muita experiência e com muita coisa para ensinar aqui nessa mesa. Sem mais delongas, chamar aqui para a mesa Pastor Gilberto. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Fique à vontade. Bem-vindo, tio. Obrigado. É um prazer. Vou chamar de tio também. Pode chamar, vou chamar de tio também. Depois de uma certa idade, todo mundo é tiozão, né? Todo mundo, né? É um prazer, né, estar aqui com vocês para participar aqui desse podcast e, quem sabe, através da minha experiência aí de alguns anos, poder agregar algo na vida de alguém, com certeza, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O Vini vai estar saindo um pouquinho aqui da mesa só para ver alguns probleminhas, mas a gente vai tocando aqui, o pessoal já está acostumado. Antes da gente começar, a gente queria fazer uma oração aqui. Cauê, faz uma oração para a gente? Bora, amém. Jesus, nós te damos graças, nós te agradecemos por estar aqui, Pai. Amém. Por ter acordado, por ter levantado mais uma vez, por ter aberto nossos olhos, Jesus. Muito obrigado por mais um dia de fôlego de vida, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Jesus, muito obrigado pela vida do Rafa, pela vida do Vini, pela vida da Tainá, da Kézia, do Felipe. Senhor amado, do nosso convidado, Pai amado Gilberto. Senhor amado, que nós possamos, Senhor amado, falar do teu amor da melhor forma possível, Pai. E com a máxima transparência possível para que as pessoas que estejam ouvindo possam ser abençoadas, Pai. Senhor amado, Pai querido, que essa mesa possa se expandir, possa chegar a lugares que nós não imaginamos, Jesus. Senhor amado, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Senhor amado, que a tua presença seja abundante neste lugar. Que as pessoas que estejam ouvindo, assistindo, ou Pai amado, Pai querido, possam sentir a mesma presença que nós sentimos aqui, ó Pai. Senhor amado, esse é o intuito, Jesus. Pai amado, fica conosco, nos dá uma mesa abençoada, Pai, porque esse é o intuito, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Vini, faça as honras, por favor.
Eu que vou começar a primeira perguntinha? Você vai começar. Então vamos lá, pastor. A bucha sobrou pra mim, né? Quando tem que perguntar pra pastor, é engraçado. Aí só pra perguntar pros pastores. Mas nós já perguntamos no off, já. Já perguntamos no Somos off. todos homens, né? Então, Bom, pastor, não sei se você tem acompanhado o podcast, se você viu, essa pergunta é uma pergunta-chave. Se você assistiu, você já vai saber, né? E nós queremos saber do senhor. O que é mesa para você? A representatividade no âmbito tanto espiritual, tanto na terra? O que representa a mesa para você? amém. Eu vejo assim, com a mudança, né, da sociedade como um todo, em função de tecnologia e tudo mais, até pouco atrás a gente poderia dizer que mesa é um lugar até onde aconteciam negociações e tudo mais. Hoje, né, tudo online, tudo videochamada. Então, eu vejo hoje, para mim, a mesa como sendo um lugar onde você está com pessoas que não estão preocupadas com o que você tem, né? Mas com aquilo que você é, na verdade. Então, as pessoas que estão comigo numa mesa são pessoas que se importam com a minha vida, que se importam com a minha pessoa, que não estão preocupadas com aquilo que eu tenho ou deixo de ter, com o que eu já tenha feito de bom ou de ruim, mas são pessoas que realmente se importam, que valorizam aquilo que eu sou como ser humano, como cristão. Então, no meu entender, é isso, que não importa hoje, né, aquilo, eu sou isso, sou aquilo, eu faço um curso desse, tenho mestrado, pós-graduado, não sou contra isso, mas, no entanto, muitas pessoas têm tantas coisas, né, são tantas coisas, mas não tem ninguém que realmente são amigos. Então, o lugar na mesa, né, para mim, o lugar na mesa é estar com pessoas que são amigos, são pessoas que te amam e que eu também amo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, você falou até de questão das pessoas terem doutorado, pós-graduação, mestrado, e muitas vezes a pessoa acaba querendo colocar isso na mesa e não tem pessoas para compartilhar, mais ou menos nesse sentido. Na verdade, são pessoas, eu vejo assim que muitas pessoas buscam, né, em instrução, em tantas coisas, mas depois eles não têm alguém que esteja realmente interessado neles como pessoas realmente, como seres humanos falíveis, seres humanos que têm suas necessidades, que têm suas carências, que têm suas ambições, suas expectativas. Sim. Então, são pessoas que estão preocupadas mais com aquilo que ele pode proporcionar do que realmente daquilo que ele é como um ser humano de verdade. Que é o que muito acontece numa mesa quando você olha para o âmbito empresarial. Sim. Não está nem um pouco preocupado. Como costumam falar, você é só um número ali, né? Eles estão preocupados com o que você vai entregar, com o que você vai fazer pela empresa, mas o ser humano mesmo. Eu tive uma experiência com relação a isso, Rafa. Eu trabalhava na FGV e aí teve uma situação lá em que uma pessoa foi desativada, né, digamos assim, foi desligada. E eu questionei, né, com um dos diretores, eu questionei e falei, mas por quê, né? Poxa, o cara é casado, tal, precisa. Ele olhou para mim e falou assim, Gilberto, é gente que vai, é gente que vem. Então, isso para mim eu não esqueço, tem 20 anos que eu escutei isso. Eu falei assim, não, é gente, é um ser humano que pode ter errado. Poxa, mas será que não dá para conversar? Será que não dá para, né? Simplesmente substitui. E isso acontece numa mesa, né? Chama um cara e fala, hoje eu estou, né, te dando um cartão vermelho aqui, né? Mas e daí? Né? E a pessoa? Tudo bem, são erros, né, que a pessoa comete, mas todo mundo é passivo de erros. Todo mundo, né? Quem não erra? Quem nunca, né? Exato. Nessa questão, o pessoal mesmo fala, né, que para a empresa nós somos apenas um número. Enquanto nós temos algo para oferecer, enquanto nós estamos fazendo todo o nosso trabalho da melhor maneira possível, ou até chegar a uma famosa frase, redução de custo. Então, aí você vai mandar e, cara, beleza, tá tudo certo isso, e é mais uma pessoa que você está mandando, depois você vai lá e contrata outra. E eu creio que no âmbito até do que nós estamos vivendo hoje, nós vemos muito isso. Cara, aquela pessoa tem uma coisa para me oferecer, eu vou me encostar nela.
aquela pessoa não tem nada para me oferecer, então eu estou me afastando dela. E nós vivemos isso rotineiramente, constantemente. Né? Se a gente pensar em termos de mesa de uma forma figurada, né? Não física, como nós estamos aqui, sem querer polemizar, já polemizando. Não, fica tranquilo. Né? Porque isso acontece nas igrejas. Sim. Não é só uma empresa, isso acontece nas igrejas. Tem lugar que você entra, fica ali 1 ano entrando e saindo, e ninguém conversa com você, ninguém sabe quem você é. Nem não é? oi. Você é, como você me falou, você é alguém, é um número, não é? Alguém que participa ali, né? Mas o que você tem para me oferecer? Aí sim, aí a coisa muda de figura, não é? Exatamente. Então, eu acho que como nós estamos falando, vamos falar assim, eu creio que de coisas espirituais também. Sim. Eu acho que isso é um grande problema hoje, né? Sim. De nós termos igrejas, situações que as pessoas não são além de um número. Exato. Bom, olhar os Além membros de da um igreja ali, né? O meta, Sim, né? Então eu preciso de tantos Eu membros. dava aula eu dava aula num curso para algumas pessoas, uma coisa fechada, e numa dessas pessoas ela ficava na recepção, ali na hora do culto, dando uma balinha. Eles tinham esse costume de dar uma balinha para a pessoa entrar e tal. E aí eu comentei, da minha esposa, não sei quem é sua esposa. Eu falei, meu Deus do céu, faz 1 ano, todo domingo essa mulher dá uma balinha para minha esposa. Né? E ela não conhecia minha esposa. Fala que não conhecia. Então, o que é essa balinha? Não é? Sim. Vai adoçar o quê? Exato. Então, é tudo muito relativo isso. Às vezes uma palavra, né? Sim. Adoça mais a vida Do que da a pessoa. bala. Com certeza. Né? Um abraço. Eu acho que isso é tudo bem, é uma gentileza, é uma forma carinhosa até de receber, mas é só fachada, porque coração não está naquilo. Exato. Tá fazendo no Tá automático. fazendo por automático, obrigação. né? Me Virou- colocaram aqui virou- para entregar balinha, então eu vou entregar balinha. Pronto. Né? Exatamente. E não tem uma interação. Exato. Voltando, só te cortando um pouquinho, Rafa, voltando para o âmbito espiritual, trazendo isso para o âmbito espiritual, cara, tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Ou seja, se você está entregando aquela balinha, cara, eu estou entregando para uma pessoa, mas eu sei que essa bala aqui, às vezes vai mudar o dia dessa pessoa. O meu aperto de mão para o Vini, o meu abraço no Vini, cara, pode mudar o dia dele. Sim. Pode mudar o dia do Rafa, pode mudar o seu dia. Então, não é só um abraço, não é só a paz do Senhor, não é só, cara, Deus seja contigo, Deus te abençoe. Não é só isso. Não é só uma palavra. É a intenção. Você está lançando uma palavra profética, você Sim. está lançando, você está tendo uma intenção sobre a vida da pessoa do quê? De você estar abençoando. De você estar pegando e falando para aquela pessoa, cara, eu te abençoo. Não, mas como que você está? Às vezes o perguntar o como você está é o que está sendo também banalizado, que a pessoa pergunta, como que você está? Mas ela pergunta por política, por uma coisa de ser politicamente correta. Vou perguntar só para... Porque depois ela fala assim, eu não perguntei. Mas eu entendo assim que hoje o meio cristão está desprovido dessa situação. Por quê? Porque acontece uma situação como foi lá em Gênesis. Vamos fazer essa analogia, tá? Você vê em Gênesis na reconstrução do mundo, né? Porque o mundo existia, houve uma situação que ele se tornou um caos, e então Deus começa a reconstruir tudo para que o homem fosse colocado. Quando Deus fala, haja isso, haja aquilo, houve ali duas situações. Uma foi a palavra dele, e a outra foi o Espírito. Então, quando você junta a palavra com o Espírito, gera vida. E o que você está falando é isso, né? De que a pessoa fala alguma coisa, mas não tem Espírito. Exatamente. É Tá só falando da uma boca pra palavra. fora. Então, não gera vida. Exatamente. Não gera vida. Então, é uma coisa assim, é pro forma, né? Então, é um ritual. Exato. Isso é uma coisa que eu combato sempre, é a religião. Isso é a religião. É verdade. Dá um tapinha nas costas e fala, vai. Jesus mesmo falou, vocês praticam a lei, mas vocês não fazem o principal, que é viver ela. E dentro daquilo que você falou anteriormente, vou além. Porque aquilo que você não faz por fé é pecado. É pecado. Então, se você está ali, Fazendo só por se for fazer. só falando e não tem fé que aquilo que você está falando é uma realidade, né? Eu estou falando da boca para fora e ainda estou pecando, porque não tenho fé.
Exatamente. Que aquilo é verdade. Nós Né? pegamos falando, Deus abençoe. Deus abençoe. É automático, né? É uma coisa assim. Virou um é um bom jargão. dia. Virou um bom dia. É um Tipo, jargão. Deus abençoe. O antigo passeou, né? Sim. Passeou. Passeou. É verdade. Pastor, você tinha comentado um pouquinho dessa questão da mesa de estar entre amigos, né? Sim. E Jesus, ele passou por um momento de mesa em que ele estava com seus amigos, mas ele sabia que um deles iria traí-lo. Sim. Uma pergunta que eu queria fazer: como você acha que Jesus olhava para a vida de Judas, né? E tendo esse momento ali com os seus discípulos de colocar isso na mesa, mas mesmo assim ter dado essa oportunidade para ele de participar dessa mesa, que foi da última, né? Da última ceia antes dele ser crucificado. Como que você vê o coração de Cristo sobre isso, né? Vamos pensar assim, né? Na verdade, Judas andou com Jesus durante 3 anos, né? E como acontece hoje, né? As pessoas muitas vezes estão nas igrejas, frequentam os cultos, mas Jesus nunca entrou no coração delas. Então, a situação de Judas, na verdade, ele se deixou levar. Primeira coisa é que ele foi levantado para que se cumprisse uma profecia. Houve uma profecia a respeito, inclusive, das moedas, né, que ele iria receber. No entanto, Jesus era 100% Deus, 100% homem. Ele conhecia o coração do homem, né? E ele sabia que Judas tinha aquela inclinação. No entanto, Judas andou com ele durante 3 anos e Jesus nunca entrou no coração dele. E o intuito de Judas era que Jesus fosse testado de uma tal forma que ele se manifestasse como o rei que os judeus estavam esperando. Um rei libertador, como fosse Davi, né? Como se fosse Davi. Um rei que viesse num cavalo, com espada, escudo, né? Para Tirasse o destruir, Império para Romano. tirar, para sair debaixo do jugo romano que estava havendo naquele momento. Então, isso, na cabeça deles, foi uma provocação, né? Ele falou, agora eu vou provocar, ele vai se sentir acuado e ele vai arrebentar tudo agora, né? Mas Jesus, ele nunca entendeu que a libertação que Jesus veio trazer era uma libertação espiritual e não meramente física. Não é? Agora, eu entendo que ele permitiu isso porque havia de se cumprir uma profecia. E também é interessante que nós falamos de mesa, dentro do contexto judaico da época, a mesa não era uma mesa como nós estamos aqui com cadeiras, né? Era no chão. Era uma mesa no chão, em formato de U, né? Em formato de U, falei que eu sou esbrontolão. Não, Acontece. Em formato de U, e que eles ficavam sentados e a pessoa vinha e reclinava no coração dele, né? E Judas estava perto dele, não estava longe. Por que eu sei disso? Por causa do pão? Porque ele pega o pão, molha no vinho ali, né? E coloca na boca do Judas. Então, a gente sempre tem alguém, né, com uma fachada de ser bonzinho do nosso lado. Não, e detalhe, ele estava perto do coração de Jesus. João estava deitado. Deitado, né? mas o Judas estava ali do lado, ali perto do coração de Jesus. Isso é uma analogia legal, né? Porque Jesus, ele chama uma multidão acompanhava Jesus, depois ele separa um grupo de pessoas, ele envia 70 pessoas, né? Desses 70 ele separa 12, mas desses 12 separa 3. né? 3, digamos assim, e depois um só estava reclinado no peito dele, né? Então, ali escutou o coração de Jesus. Sim. É diferente, é difícil, né? Mas e o inimigo estava do lado. Sim. Não é? Exatamente. Então, quer dizer, a menos que Deus tenha um propósito, a gente sempre vai estar rodeado de entra naquela pessoas passagem, né? que querem o nosso bem e pessoas que não querem o nosso bem. Verdade. Que o inimigo está em volta, ao derredor, Bramando como leão, para quem buscando a quem ou seja, possa tragar. realmente estava em volta. Sim, estava em volta. Sim, porque é por isso que fala, né, pra gente vigiar e orar. Sim. Né? Vigiar A e gente orar. tá sempre vigilante. Aquela passagem da mulher que derramou o bálsamo sobre os pés de Jesus e até Judas fala para ela, mas por que você fez isso? A gente poderia vender. Então aquilo ali já estava meio que apontando para tudo aquilo que viria a acontecer. E a palavra fala que ele andava com a bolsa, ele era o tesoureiro. Sim. Né? E o ministério de Jesus, ele tinha recursos, porque existiam muitas mulheres ali Sim. da alta sociedade que financiavam também. E ele
andava com a bolsa, ou seja, ele não estava preocupado com o perfume, a palavra fala isso, Sim, né? sim. Que, nossa, podia perder o perfume, não, ele podia vender, né? Ele exato. está preocupado com o dinheiro. pobre, ele está preocupado com o pobre, ele está preocupado com o dinheiro, porque ele surrupiava o dinheiro, pô. E mesmo assim, Jesus, sabendo disso, E deu mesmo a ele assim, um deixou cargo de a ele, confiança. né? deixou com ele a bolsa, ele era o tesoureiro. Então, Você vê. Isso, quando eu te perguntei isso, porque assim, eu vejo que Jesus sabia que precisava isso se cumprir, mas mesmo assim, durante todo esse tempo, ele amou a vida de Judas. amor. Mesmo sabendo. Você vai me trair, você está aqui na mesa, mas você pode fazer parte. Ainda tem um lugar na mesa para você. Sim, ainda tem. Ainda tem um lugar na mesa. Né? E é diferente de Pedro, porque você vê, quando os dois são colocados sob pressão, Pedro também negou Jesus. Sim. Né? Bem mais enfático que Judas. Sim, de uma forma vergonhosa. E olhando para Jesus. Né? Tem um versículo que fala que... E Jesus olha para ele assim e fala, poxa... E aí o galo canta. Na verdade, gente, esse galo não é um galo... Não é uma galinha, tá? Não é uma ave, né? Esse galo era uma sineta que os romanos tocavam na troca da guarda, né? Então, eles chamavam de galo. Na verdade, então, quando acontece isso, Jesus está olhando para ele. E ele fala, puxa, é verdade. Né? Eu falei que estava pronto para fazer qualquer coisa, e na hora H eu neguei. Mas pelo fato dele ter Jesus no coração, dele ter essa experiência, ele se arrependeu. Né? Sim, Judas já não. exato. Tanto que Jesus repreendeu Pedro várias vezes. Sim, né? ele negou 3 vezes, repreendeu ele 3 vezes. Né? Agora, o Judas, que ele fez? Né? Foi lá se enforcar, e a palavra ainda fala em Atos que se arrebentou inteiro. Isso, provavelmente ele caiu. E, Acabou agonizando lá e sim, morrendo. então, né? E poderia, se ele tivesse Jesus, ele poderia ter se arrependido também. Jesus iria perdoar ele também, porque Jesus também morreu por ele. Sim, Né? exatamente. E aí a gente entra no que a gente estava falando fora, né? O verdadeiro encontro com Jesus, né? Ele andou com Jesus por 3 anos. E Só que nunca ele não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Nunca teve uma experiência de Uma experiência assim. de verdade. Verdade. Aí você fala, mas Pedro negou Jesus 3 vezes, mas quando Jesus chamou, falou assim, não, joga a rede lá no fundo, vamos mais pro fundo, joga a rede lá no fundo. E aí Pedro falou assim, cara, realmente, ele é quem eles falam que ele é. E eu gosto muito de Pedro porque você tocou num assunto muito interessante. Hoje a gente passa isso na igreja, né? De pessoas que realmente ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Ouviram falar, vão lá porque gostam, se sentem bem, confortável. É um ambiente agradável. É um né? ambiente agradável, amigos que te abraçam, que te escutam, né? Só que não tiveram experiências. E Pedro, cara, Jesus falou para ele o quê? Afaste de mim, Satanás. Olha a repreensão que Jesus fez a Pedro. E o que Pedro fez? Ele não deixou de buscar Deus ainda. E na frente de todo mundo. na E frente de todo mundo, todo mundo. Então, assim, foi uma repreensão que, para aquela época, era muito forte. Para hoje, ainda assim, também é uma repreensão muito forte. Vai chegando no irmão e fala. Agora vai chegar no irmão, vou dar um exemplo aqui, do Rafa, assim, né? Ô, Rafa, mano, aquele acorde que você tocou, cara, não tá legal, mano. Vamos melhorar ele, vamos buscar... Não, que isso? Eu? Já se Não, dói. aí já Eu se fiz dói, aula se com não sei machuca, quem, eu fiz não sei o quê. Fala assim, eu não volto mais nesse melindre, lugar. né? Um melindre. Não volto mais nesse lugar, não vou mais pra igreja, não, porque aqui ninguém me abraça, as pessoas só querem me julgar. Não, porque eu não sou apto para estar com vocês. Não é, cara. O evangelho também é feito de correções. Né? A gente é corrigido o tempo todo por Cristo. O que Deus tem me corrigido esses últimos dias, eu falei assim, falta mais o quê? Me quebrar em caquinhos, né? Porque... E eu falei assim, mas é prazeroso. É doloroso? É doloroso. É um processo de cura, né? A correção ela é muito dolorosa, porque trata com a nossa carne, né? Não é fácil, né? Mas no final é muito prazeroso, porque você vê o que Deus faz através da cura que Ele fez em você. Sim. Entendeu? E começa a resplandecer frutos. Não, e engraçado que Pedro negou Jesus 3 vezes, e aí depois que Jesus morreu, ele voltou para onde? Ele voltou para pescar. Fazer o que ele Para fazer sabia, o que ele sabia. E aí você fala, pô, ele andou com Jesus 3 anos, viu tudo aquilo que Jesus... Viu Jesus curar Malcolm lá, que ele meteu a espada lá. Pedro era muito louco. Meteu a espada lá, viu, e aí ele voltou... E aí depois, lá em Atos, mostra que, cara, na pregação dele, mais de 5 mil almas aceitou Jesus. Sim. Na frente do templo, cara, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. E é realmente, cara, eu não tenho nada, mas o que eu tenho é o quê? É Jesus. Que realmente eu tive um encontro com ele. Então, cara, em nome de Jesus, levanta e anda.
E aí a pessoa levanta e anda. Não e tenho tudo. prata nem ouro, né? Mas o que eu tenho eu te dou. Então, Verdade. Pastor, eu queria que você contasse, já que a gente está falando sobre esse verdadeiro encontro com Jesus, como foi o seu encontro com Jesus? Como que você conheceu? Bom, eu sou de uma família de 3 filhos, eu sou o mais velho e desde que eu me conheço, na minha adolescência, eu sempre fui muito rebelde, terrível, quase enlouqueci meus pais. E depois eu comecei a estudar numa escola que era de período integral, e ali eu ficava fora e comecei a me envolver com aquela curiosidade de todo jovem, né, de bebida, de droga e tudo mais. E assim foi, eu acabei me formando nessa escola, comecei a fazer faculdade, eu já namorava com a minha esposa, eu conheci a Edilene com 17 anos, ela tinha 16. Nós namoramos 6 anos, mas sempre daquele jeito, sempre atrapalhados, e ela sempre achando que alguma coisa iria acontecer, que ela poderia me ajudar a mudar. E eu não mudei. Ela não era cristã? Não, nenhum de nós dois. Ela era cristã, sim, Católica. né? Romana, né? E eu ia às vezes com ela, mas eu mais dormia do que... E eu gostava muito assim de kardeccismo, né? Do kardeccismo. E depois de casados já, eu me desliguei da empresa de onde eu estava e montei um negócio. Eu sempre tive essa coisa de ter o meu próprio negócio e montei uma estamparia de estampar de silkscreen, né? De estampar camiseta. E ali foi uma maravilha, porque não tinha ninguém para dar satisfação. Ficava lá o dia inteiro sozinho, escutando rock, né? Heavy metal. Diga-se de passagem, quando eu namorava, eu tinha um cabelo comprido, usava uns casacão, calça rasgada, um sobretudo, um chapéu com uma pena, cheio de broche, né? Quem vê hoje, né? Não imagina que era uma criatura incrível. Exótico. Só a Edilene mesmo para gostar. Né? Você foi ungida, né? Você foi ungida já no ventre para gostar disso. você me conheceu no... Você foi ali. E o que aconteceu? Depois, nesse período, nós nos casamos e eu comecei a trabalhar com isso, mas era mais o dia inteiro só na bebedeira e tudo mais. Até que chegou num ponto que o nosso casamento se tornou insustentável. Eu não tinha as crianças ainda. E ela começou foi fazer um tratamento psicológico e ela conheceu uma psicóloga que era psicóloga que fazia atendimento terapêutico dentro do Bezerra de Menezes, né? Que é um lugar especializado para dependência química, um hospital psiquiátrico, né? Uhum. E aí eu fui convidado para participar de uma sessão da terapia, e aí ali me foi dada uma carta, né? Tiraram a carta da manga e me deram. O negócio é o seguinte: se você não for para fazer o tratamento, eu estou fora, vou me separar de você. Deu último. Aí eu falei, bom, eu vou lá fazer o tratamento, né? Fazer o quê? E eu fiquei 35 dias internado. Não mistura, né, a parte psiquiátrica com o tratamento de dependência química, são alas separadas. E ali eu me envolvi mais ainda com o kardeccismo. Fiquei esses 35 dias lá separado, ela ia me visitar aos sábados. Quando eu saí com uma única certeza. Por hoje eu não bebi, mas amanhã quem sabe. E demorou 3 meses, eu tive uma recaída, recaí feio, fiquei 3 dias pirado. Aí eu mesmo quis voltar, porque eu queria fugir, né? Eu sabia que aquilo não era legal para mim, mas, ao mesmo tempo, era muito maior do que eu. Eu vivia para aquilo. Eu acordava de madrugada, mesmo antes, eu ia na porta da padaria esperar o padeiro chegar. Né? Porque depois eu descobri que algumas anfetaminas, esses medicamentos aí para anfepramonas da vida aí, eu tomava um comprimido daquele e a minha ressaca sumia. Porque, na verdade, é um produto químico e ele só mudava, né? E eu fiquei nessa vida um tempão. Depois disso, eu voltei para a clínica, fiquei mais 35 dias. E nesse processo que eu estava lá, os pais do Rafael, a Liliane e o Eduardo, tinham se convertido, tinham ido buscar.
ido para a igreja com a desculpa de que estavam buscando ajuda para mim, né? E nesse tempo aí eles se converteram, chamaram a Edilene também foi para a igreja, e quando eu saí, eu encontrei isso, eu com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, a Edilene crente, indo para a igreja aos domingos. E eu fiquei pensando, assim, poxa, minha mulher é bonita, né? Poxa, minha mulher vai lá para a igreja. Eu vou lá para ver o que está acontecendo, o que acontece lá com a minha mulher. Irmãos, assim, para vocês terem uma ideia, a igreja era um espaço como esse, um pouquinho maior, pouca coisa maior. Tinha bateria, guitarra, teclado, e não tinha cadeira, eram bancos, sem encosto, e 40 pessoas dentro, em janeiro. Eu falo... Não, era uma sauna, né? Era uma sauna. Entendeu? Você já entrava, já ganhava um roupão na entrada. Entendeu? Era uma sauna. E 2 horas de culto e muita música, muito louvor, uma pregação com microfone e tudo. Era um negócio assim, tremendo. E desse dia que eu entrei, quando fez o apelo, eu não lembro o que foi pregado, eu não sei dizer o que foi pregado, não me recordo. Eu sei que quando fez o apelo, eu falei assim, eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, a igreja inteira começou a chorar. Todo mundo gritando e chorando. Eu falei, pronto, agora virou um hospício. olha onde minha mulher está, né? Falei, que doideira é essa? Né? Já não basta, eu vim aqui, né, para conferir o que estava acontecendo, levantar a mão, o povo começa a chorar. Depois que eu vim entender que a igreja inteira orava, intercedia, jejuava pela minha vida. Né? Foi um negócio tremendo, assim. E dessa noite em diante eu acordei dia seguinte, como quem vê periquito amarelo, né? E nunca mais fui a mesma pessoa. Eu fumava, daquele dia em diante Jesus me libertou da dependência química, do cigarro depois foi um processo, mas assim, desde esse momento eu quis aprender a palavra. Eu falei assim, não, eu quero estudar, eu vou buscar, era algo que eu fazia já com as coisas do mundo, né? De estudar, e foi dessa forma, assim, foi para conferir o que minha esposa, onde ela estava indo, que ambiente que ela estava frequentando. Eu descobri que eram tudo um bando de loucos. Né? O Paulo fala em 1 Coríntios, né? Loucura. Então eu encontrei um bando de loucos lá. Glória a Deus. Né? E foi dessa forma, assim, essa primeira experiência que eu tive com Jesus verdadeiro, né? Não Jesus fictício, de imagens da religião, daquilo que a gente... E qual foi a mais marcante para você? Tirando essa, né? Qual foi aquela experiência que você, quando você lembra, você fala assim, uau, nossa, essa... São várias situações, né? Mas eu creio assim, que no dia que eu fui consagrado pastor, foi uma experiência muito interessante, muito marcante para mim. Que imagino que, né, você olhar assim, né, para o seu passado, você olhar como você estava, olhar, né, na clínica, por exemplo, e tá num momento ali que você está sendo consagrado a pastor. De um tempo, consagrado pastor, e foi uma ocasião bem interessante, foi muito bonito da forma como eles faziam, né? Eu sei que eu tinha comprado um terno e eu saí com o terno de lá praticamente todo besuntado, porque era muito azeite que eles usavam. Assim, de jarra mesmo, o negócio. E fui eu e ela juntos, né? Nós fomos consagrados juntos. Então, porque na visão dali da onde eu estava, se o homem a esposa também tem o mesmo chamado. Então foi algo muito interessante para mim, fica até meio... Mas que foi muito lindo, né? Para minha vida isso foi demais. Você olhar para trás, né? Realmente você olha para trás e você vê, pô, passei por isso, passei por aquilo outro, e aí você fala, olha de onde Deus me tirou e olha onde Deus está me colocando, olha onde Deus está me trazendo. Deus me restaurou por completo. Sim. É igual você falou, Deus me tirou da dependência química, no outro dia eu já não queria mais fazer isso, o cigarro foi um processo. E as pessoas muitas vezes aceitam Jesus e acham que vai acontecer de uma hora para outra. Não. E a Bíblia mesmo fala que nós temos que viver em constante transformação. Porque mesmo que você deixe toda a dependência química, mesmo que você deixe tudo, cara, você tem que mortificar o seu eu todo dia. Porque é igual a gente comentou até no off, que é uma constante luta entre a carne e o espírito. E a carne, a tendência dela é sobressair pelo espírito, por quê? Porque o coração do homem é enganoso. E ele é tendencioso ao mal, então, mano,
Todas as vezes você vai escolher a coisa errada. A inclinação está ali, né? A inclinação está ali. No processo, no ato do momento ali que você... eu não gosto muito desse negócio, desse termo de aceitar Jesus, porque Jesus é muito tremendo, é muito maravilhoso. É Jesus que nos aceita, um né? mero ser humano Aceitar lixo ele, como eu era, né? Eu te aceito, vem cá, pode ficar aqui um pouquinho. De entender, né, esse sacrifício dele, de aceitar a substituição que ele fez por mim na cruz. Nesse momento, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Porque a palavra fala em Romanos 12:3 que ele nos dá uma porção de fé. Porque até para isso nós éramos incompetentes, para receber Jesus. Sim. Então o Espírito Santo vem naquele momento, me convence do pecado, da justiça, do juízo, me dá uma porção de fé para que eu fale, eu quero. Sim. Né? Ele te constrange, né? Isso, me constrange, eu aceito. Naquele momento o Espírito Santo passa a habitar em mim. O meu espírito que estava no estado latente ali, ele é restaurado, a minha conexão com Deus é restaurada, que havia sido perdido lá por Adão. Né? O meu corpo, o pecado não tem mais domínio sobre o meu corpo, mas a minha alma, a minha alma não. A minha alma, a escola dela é o mundo. Foi o mundo. Então agora ela vai ter que entrar no processo de alinhamento. Matar o antigo eu adâmico. Sim. E agora é só palavra. E se achegar no eu atual adâmico, que é em Jesus. E você se mortificar todo dia. É a palavra, palavra, É aquela espírito. frase, né? Quando eu me batizei, eu achei que ia afogar o velho homem, mas o danado sabia nadar, né? Não sabia que era. Mergulhador. E a Bíblia mesmo fala que em Hebreus 11, que fala, e aquele que crê que eu existo, eu me revelarei a ele. Eu me manifestarei a ele. Então, não é só, tipo, eu aceito, eu também concordo. Eu falo, cara, não é eu aceito Jesus, é Jesus, você me aceita? Poxa. E aí ele fala, cara, vinde a mim como estás. Porque, cansado, sobrecarregado, vinde a mim como estás. Do jeito que você tá, eu vou te aceitar. Eu vou te pegar e te enxertar na videira verdadeira, e aí você vai dar frutos conforme a minha vontade. E aí, não, eu aceito a Jesus, cara. Isso é uma coisa, né? A gente fica assim, então eu sou tão bom que eu tenho que aceitar Jesus, né? Fala, não, puxa vida, né? Olha a situação. De bom o inferno tá cheio, né? Poxa. É porque eu acho que eles tiram muito daquela passagem, né? Que fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir. Então, tipo assim, as pessoas acham, não, eu tenho que abrir a porta. Lógico, Deus, ele é educado, né? Jesus, ele é educado. Ele não chega, você vai, que vai. Não, se você quiser, ele faz. Só que assim, não é que nós vamos aceitar ele, é que quando nós abrimos a porta, nós damos o controle para ele de toda a situação. Peraí. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, o Senhor vai tomar conta de tudo agora. Pode fazer o que você quiser. E eu estava vendo assim uma ministração esses dias, muito interessante. O pastor falou assim, você já percebeu que um novo convertido, o primeiro mês é 1000 maravilhas, porque Deus vai mostrando um amor ali, tal, e vai deixando acontecer. Passa um tempo agora, Deus fala assim, agora é o momento da correção, vem aqui, agora eu vou te tratar. E aí é onde muitos não aguentam. Né? Hoje, pela situação atual, muitos não aguentam a correção. Por quê? Deus ele usa os pastores para corrigir, por exemplo, usa a liderança para corrigir. Aí quando vem o pastor, a liderança, assim, para começar a corrigir, a pessoa leva tudo na carne. Tipo quem é você, né, para falar? Não sabe entender que, tipo assim, poxa, o pastor tá querendo te ajudar. Sim. Eu não tô querendo apontar o seu erro, não é isso? Não tô chegando assim, Rafa, você tá errado. Não, Rafa, você tá errando aqui, mas é assim que funciona. Vamos corrigir. Porque o pai ama, o pai corrige o filho que ama. Sim, né? sim. Se não amasse, ele não corrigiria. Sim. O Felipe tomou muita correção. Felipe, misericórdia. Ixi, essa risadinha já denunciou, cara. Ele tá aqui na produção, uma carinha. Você foi um filho muito bom, né? Graças a Deus. Mas faz parte. Aquela parte da adolescência é mais complicado, né? Então, Mas você não agradece pela correção do seu pai? Então, falou com certeza. certeza. Então, é isso que é o amor de Deus, né? Exatamente. Você tem que estar disposto a isso. Acho que é aceitar. Estou disposto a ser corrigido. Sim. Do mesmo jeito que quando a Bíblia fala que se você é pai e você tenta dar o melhor para o seu filho, imagina eu que sou o pai que vou dar o melhor para Só que o melhor é o quê? Eu também vou te corrigir em amor. Eu também vou te pegar e, cara, se for preciso, eu vou te quebrar inteirinho, como o oleiro quebra o vaso para poder... São as pressões, né? São as pressões. Porque muitas vezes nós saímos do mundo, mas o mundo não saiu de nós, né? Da pessoa. Então, realmente, vai ser um processo de
de limpeza, né? De purificação ali, que é um trabalho da vida toda. Sim, exatamente. Pastor, eu vou fazer uma pergunta para você a respeito do ensino, né? Então, você disse que você já tinha, antes mesmo de conhecer Jesus, já tinha uma predisposição de ir atrás das coisas, de saber, e hoje você tem feito discipulado na igreja, né? Tem uma série de cursos, de estudos. Queria saber como é que foi isso, né? Quando você começou a entender da palavra, hoje o que você tem feito, o que você tem desenvolvido dentro da igreja ou até mesmo fora, para levar isso para as pessoas também que têm esse interesse de conhecer a palavra, de estudar, né? A gente sabe que tem muita coisa da Bíblia, a gente estava até falando aqui em off, né? Muita coisa que as pessoas querem saber de teologia, de numerologia e tudo mais. Fala um pouquinho disso, da questão do ensino, do estudo. Vou fazer um resumo aqui, porque são 30 anos, né? Assim que mesmo antes, né, de eu ter essa experiência de novo nascimento com o Senhor, eu sempre gostei de ler, de estudar. Fiz escola técnica, me formei em eletrotécnica, na ET, em dezembro. Em janeiro eu estava fazendo faculdade de letras. De tradutor e intérprete. Tudo a ver, né? Meus amigos tudo foram fazer engenharia, eu estava fazendo curso de letras. Porque não era minha praia, eu entrei ali porque era modinha na época e meu pai não deixou eu sair quando eu quis. Falei, bom, uma hora eu saio. Aí quando eu saí, eu fui fazer o que eu queria. No entanto, quando eu tive essa experiência com o Senhor, eu sempre tive uma convicção, falei, poxa, eu vim dessa área de dependência química, eu vou poder ser usado por Deus nesse segmento, né, de libertação de pessoas, tudo mais. Mas, com o tempo, aquilo não me aquecia. O que realmente eu queria entender era a palavra. E, graças a Deus, Deus me levou, né, para lugares assim onde as pessoas davam muita ênfase à palavra. Porque, vamos e venhamos, né, a gente vê situações hoje que tem louvor, 20 músicas, depois tem dança, depois tem isso, tem aquilo... E aí tem 10 minutos para a palavra, né? Que é o mais importante, isso, né? Que seria o bolo da cereja, quer dizer, tem muito bolo e sem cereja. E realmente isso é uma coisa que me preocupava. Então eu realmente fui estudar, como começou? Eu comecei a fazer um discipulado com uma pessoa que era um mestre da palavra, seu pai, o Eduardo, fez comigo, que é o Oswaldo, nossa, maravilhoso, na casa dele, e ali eu peguei o gosto assim de uma tal forma que eu falei assim, nunca mais eu vou sair disso. E eu tinha alguns amigos, e tinha um amigo que ele era professor de hebraico. E nós ficávamos à noite, daí nós compramos Bíblia em hebraico, nós começamos a ficar de madrugada, de final de semana, procurando... Você me perguntou dos números em hebraico, né? A gente ficava com a Bíblia em hebraico procurando coisas assim escondidas, palavras assim de duplo sentido, porque tinha alguma revelação ali. Era um negócio meio doido. Bom, depois disso eu fui fazer um curso, eu fiz um curso de um seminário, né, para ser missionário em São Paulo, na Vila Mariana. Foi uma época muito difícil, estava sem trabalhar, mas teve dias que eu fui sem dinheiro. Eu falei, Senhor, eu vou, não sei se volto, pelo menos de carro, pode ser que eu venha a pé. E ele nunca me deixou voltar a pé, né? Sempre tinha um abençoado lá que me dava caro. Deus foi muito fiel nesse tempo, era durante a semana à noite, de domingo de manhã, e eu fiz esse curso, foi uma bênção, foi algo muito tremendo na minha vida. Mas depois houve umas situações de doutrina, e eu acabei me desligando desse ministério, e conheci um ministério onde eles tinham um curso, que é chamado IFC, tá? Instituto de Formação Teológica. Instituto de Formação Cristã. Esse curso, ele é um curso interdenominacional, ele não tem doutrina própria, é só aquela. A igreja se interessa pelo curso, eles fazem esse convênio com o curso, essa parceria, então o curso entra com a apostila e o professor, a igreja entra com as instalações, a estrutura, o hotel, tudo mais. Então eu viajava muito. Eu dava aula de segunda-feira em Santos, o Felipe ia comigo porque eu não enxergava na volta. na época da garoa, sabe quando aquela neblina garoa? O Felipe era meu navegador ali. Eu voltava à noite, né? Eu descia para dar aula e voltava.
E eu dava aula lá, tinha o meu próprio seminário aqui, em São Bernardo, na terça. Na quinta eu dava aula em Mauá e na sexta eu viajava, então eu dava aula no interior, em muitas cidades aí, dentro das igrejas. Inclusive na Igreja Cristã da Família, em Aparecida. Olha só. Depois, os irmãos me levaram para conhecer o Templo de Aparecida, lá bem interessante. E nós íamos na sexta-feira, eu ficava no hotel e ficava até domingo e vinha embora. Dava aula na igreja sexta, sábado e domingo. Quando era muito longe, era só sábado e domingo, e depois eu vinha embora. E era remunerado, tinha um aspecto interessante também nesse lado, né? Depois disso, eu fiz outros cursos. Nesse curso aí que eu fiz, do IFC, eles me convidaram para fazer o teste para ser professor. Eu fui em Vinhedo, fiz o teste lá, né, que era a matriz do curso era lá. Eu fui aprovado e depois eu comecei a entrar nas escalas para dar essas aulas aí em tudo quanto é lugar. Depois disso, eu acabei me desligando, porque eu tinha algumas situações que eu não concordava, dentro da palavra mesmo, né? E depois eu só comecei assim, a fazer cursos pontuais, com grupo fechado, acertava lá e eu fazia essas ministrações. Quando eu cheguei na igreja Plenitude, ali o pastor Gaspar me abriu as portas, né? Deus usou ele abriu as portas, ele investiu, comprou notebook, deu toda a estrutura que era necessário e material didático. Então ali nós começamos realmente a fazer um curso bem mais estruturado, com apostilas mais estruturadas, tudo mais. Então ali eu tenho ministrado cursos desde 2017. Ali na Igreja Cristã da Família. Da Plenitude. Uhum. Então, eu já fiz cursos ali de vida no Espírito, dei cursos sobre Pentateuco 1 ano, só Gênesis foram 4 meses. Uhum. Né? Eu fiz um curso de Gênesis durante 1 ano em São Paulo. Então, eu não acho certo ter conhecimento, um pouquinho que eu tenho, daquilo que Deus me deu e não passar isso para as pessoas. Então, realmente foi para mim interessante, porque eu achava que eu ia trabalhar com grupos de pessoas, né, dependentes e acabei indo para esse lado aí de ensinar as pessoas. Mas Deus tem sido fiel. Hoje nós estamos fazendo um curso, devo concluir até o começo de junho, de renovo de avivamento espiritual. Alguns blocos de matérias já são alinhadas ali para situações específicas. Então, por exemplo, para um grupo de diaconia da igreja. Então, tem um lote ali, um pacote sobre diaconia de disciplinas para os diáconos. Legal. Não é? Para discipulado. Né? Eu terminei o discipulado agora em maio, então eu estava dando aula para o grupo de renovo e o grupo ir para o discipulado. E também, então, tem um lote lá, um pacote para discipulado, tem um pacote mais místico, eu quero falar sobre as 7 igrejas, anjos e demônios, sonhos e visões, escatologia, então tem um pacote lá direcionado para isso. Legal. Pode falar. Vai lá. Dentro disso, duas perguntas. A primeira seria sobre até a questão do avivamento. Como que o senhor vê a questão do avivamento hoje em dia? Até por essa questão da igreja estar ansiando por um avivamento assim tão nítido, porque hoje eu acho que um dos temas que mais se trata, acho que dentro da igreja, é sobre a questão do avivamento. É o ano do avivamento, é o ano que Deus vai fazer alguma coisa sobrenatural. E a outra seria, tem algum curso específico que você mais gosta de ministrar ou seriam todos assim, um curso da Bíblia assim, algum tema da Bíblia que você fala, cara, esse daqui eu adoro ministrar esse curso. Se eu pudesse, eu ministrava ele para... Sim, tem disciplinas que eu gosto mais, tem disciplinas que eu não gosto muito, mas faz parte. No todo, a minha preocupação sempre são 2. Né? Primeira, que nós temos que aprender a ter temor do Senhor. Sim. Então, enquanto a igreja não aprender a ter temor do Senhor, não haverá avivamento. Porque o temor do Senhor, ele implica em algumas coisas. Quando eu temo ao Senhor, não é medo, é um temor reverencial. É eu saber com quem eu estou lidando. É aquela coisa do, eu vou aceitar Jesus. Não, peraí.
né? Ele é Deus. Você é um inseto. Não é? Então, peraí, com quem que eu estou lidando? Eu estou lidando com Deus, alguém que criou todo o universo, alguém que controla a velocidade de rotação da Terra, alguém que controla o mar para que ele, né, que colocou a lua para controlar as marés, é alguém que tem um controle absoluto de todas as coisas, que me conhece mais do que eu mesmo e que sabe o que eu estou pensando antes que eu fale. Então, peraí, com quem eu estou lidando? Então, isso é o primeiro ponto, porque o temor, depois do temor, acontece algo que é bíblico, aonde a ordem, há glória. Então, se não tiver ordem, não haverá glória. Em todas as ocasiões, nós podemos ver a Bíblia de ponta a ponta, sempre houve essa necessidade, né? No começo, estava tudo bagunçado. Deus colocou em ordem para que coroasse o homem de glória. Os templos, né? O tabernáculo, templo de Davi, próprio Jesus. João Batista vem para fazer o quê? Para colocar em ordem, para que depois houvesse a glória no Pentecostes. Então, tem que ter essa sequência. Então, eu tenho temor, havendo temor, há a ordem, e havendo ordem, há glória. Quando há desordem, aí acontece juízo. Quando há desordem, há juízo. Nosso Deus ama processo. Sim, porque Deus não muda. Esse é o esquema, é a forma como ele faz. Mas hoje, quando nós olhamos para as igrejas, a igreja cristã como um todo, nós não conseguimos entender esse temor, tendo em vista o que a gente costuma ver, não é? Que se alguém olha da porta e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não é? Outro dia eu vi um vídeo com uma mulher com uma panela desse tamanho andando na cabeça, dentro da igreja. Eu falei assim, que é o dia do sopão, né? É o sopão da igreja que ela está mostrando. Então, são tantas coisas que acontecem, não é? Esse sincretismo que tem havido, sempre houve o sincretismo. O diabo sempre colocou as coisas do mundo e o cristianismo querendo assimilar para dar um jeitinho, para agregar essas pessoas. Mas nós não precisamos agregar ninguém, porque Deus traz, quando Pedro prega lá depois do Pentecostes, 3.000 se convertem. Porque é Deus quem agrega, não somos nós quem agregamos. Não são nossos métodos humanos que vão agregar nada. É Deus quem agrada, é o Espírito de Deus quem convence. Nós não convencemos nada. Então, hoje a gente tenta preparar igrejas agradáveis, cultos gostosinhos. Para quê? Para que as pessoas se sintam bem. Mas as pessoas não têm que se sentir bem dentro da igreja. Porque igreja é lugar de doente, não é lugar de gente de boa. Não é gostoso aqui. Eu vim para os doentes. Sim, porque hoje a administração não é mais, a administração é coach. Né? Você tem tudo, você já é o vencedor. Você não é vencedor de nada. Não, mas eu sou aquele espermatozoide que foi lá e arrebentou. Não, querido. Tinham muitos melhores que você. Deus preparou antes da fundação do mundo, porque aquele espermatozoidezinho, no dia que o seu papai namorou com a sua mãe, fosse ele que chegasse lá primeiro, que por acaso é você. Não é porque você é melhor, porque Deus escolheu você. Então, enquanto nós não dermos glória para Deus e dermos para o homem, né, essa coisa antropocêntrica e não teocêntrica, não vai haver glória. Exatamente. Não vai haver glória. Nós estamos colocando o nosso eu primeiro antes do... Sim, são cultos voltados para o homem. Eu faço, pode vir que eu te dou um espaço aqui. São cultos horizontais e não verticais, né? Sim, não tem. Nós estamos preocupados com o seu bem-estar, né? Sim. Que você tem que chegar na igreja de helicóptero, ir embora de submarino, porque você... Entende? Não é algo que fala assim, peraí, o que eu estou passando aqui? O que a palavra fala? Não é mesmo? Tem cultos que você vê pessoas que já estão ali, já está pós-graduando ali, né? E pede para a pessoa abrir em sinfonias, a pessoa dá um erro no Windows. Tela azul. Na tela azul, a pessoa trava ali e não sabe o que fazer. Mas tem isso? Né? Não, são palavras. Nada contra. Nada contra, quando ela está com a Bíblia, né? Não, calma aí, eu abro aqui. Aí ela... Isso, né? Então, eu acho assim, que realmente houve... para haver esse avivamento, tem que haver uma mudança. Enquanto não houver ordem, não haverá glória. Pode ser que tenha alguma coisa pontual aqui, ali, mas de uma forma geral, a gente não vai ver isso tão cedo.
porque realmente tem que começar a ter uma mudança, né? A gente vê hoje a igreja principalmente preocupada com o aspecto financeiro, de você estar bem, de você ser um cara bem-sucedido. E onde está escrito isso? Ah, mas eu sou a favor da teologia da pobreza? Não, de forma alguma, não é? Mas onde está escrito que eu tenho que ser multimilionário para dizer que Deus é bom? Na verdade, é o contrário, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Isso, o resto vai ser acrescentado, né? Da forma como Ele quer, não como você espera. Exatamente. Ele vai te dar o que você vai precisar para viver. Para você viver. E aí, a questão da misericórdia de Deus ela é tão grande que Ele te dá além Sim. daquilo que você precisa, e só que você fica buscando mais. Conforto, é porque é o homem insaciável, né? Sim. Então é que A sanguessuga tem 2 filhas, né? Sim. Não, e o Dá meu e pai, dá. meu pai até falou esses dias, né? Tipo, você compra um carro hoje, o carro do seu sonho, você foi lá, você comprou, deu 1-2 semanas, você já não quer mais esse, quer o outro melhor, né? Tipo, já passou aquele prazer do carro. E o homem é assim, né? Busca constante por bens materiais. A gente volta para aquela primeira pergunta da mesa, né? Quem que eu tenho? Né? Não é o que eu tenho, é quem eu tenho. Que é quem eu tenho. Não é? Eu tenho um Deus que é maravilhoso na minha vida? Não, eu tenho um Deus que eu encurralo ele num canto e determino que ele faça o que ele quer, o que eu quero. Nós buscamos. As coisas mudaram. Nós né? estamos buscando mais as mãos do que a face, né? Sim. Essa é a verdade. É aquela história do pai que vai viajar e que toda vez que ele volta, ele traz o presentinho. Chega uma hora que a criança não vai mais olhar para o pai, ele vai olhar para a mão. Fala que ele trouxe dessa vez. Então, alguma coisa está errada nessa história. Alguma coisa Você falou disso, eu tenho uma priminha, ela é muito fofinha. E toda vez que a gente chegava na casa dela, a gente estava com alguma sacola, ela já estava olhando pra gente assim, ela fazia assim, pra sacola. Aí eu até brincava com ela, falava assim, o que você está olhando pra minha mão? Então é mais ou menos isso, é tipo, Deus chega na gente e fala assim, você está olhando mais pelo que eu Posso te dar, do que para o que você pode viver comigo. Mas esse é até um questionamento que a gente faz, né? Fala assim, as pessoas que estão indo na igreja, né? Ou estão indo por medo de ir para o inferno, né? Porque assim, às vezes você fala, o cara vai para a igreja, mas também, tipo, na hora do louvor, Ele tá assim. fica assim. Na hora da palavra, tá com sono, pensando, né, na pizza que vai comer depois. do culto. Ou no boleto Assim, da segunda. sabe, você pegar para pessoas e falar assim, calma, cara, senta aqui. Você quer viver um avivamento, você pede um avivamento porque você quer sentir a presença. Cara, a Bíblia fala que o tempo todo Deus ele está sendo adorado pelos anjos, fala dos 24 anciãos e o tempo inteiro falando que ele é santo e santo. Cara, Deus, a gente nasceu para adorar a Deus. Sim. Mas se você não está tendo prazer nisso, né? Para que você quer ir para o céu, Aí então? ele falou, é pecado. Sim. Aí tudo que você tá indo, você... Tipo, então, cara, o que você está fazendo aqui? É realmente esse ritual. clube? É esse clube? Tem Fala, a porque liturgia, é né? legal, é gostosinho e tal. Então, cara, peraí, então você está perdendo tempo, desculpa. Mas não é assim que acontece, gente? Ó, o cara chega, ele já sabe, 6 horas, pum, começa. Aí vai ter uma oraçãozinha, depois vão ter 3 músicas, depois vai vir a palavra, depois vem isso, depois vem aquilo. Então, a liturgia, né, em uma determinada igreja, você chega lá, você recebe o cronograma. o jornalzinho lá da revistinha que é para você ir seguindo, né? Nós não precisamos mais disso, porque a gente já sabe como é que vai acontecer, não é? Agora, outra faceta também da forma como eu estruturo os cursos que eu faço é preocupado sempre com a situação da religião. Porque se não tem coisa pior dentro do evangelho hoje, dentro do cristianismo, é a venda do aspecto religioso em detrimento da palavra revelada. Então é muito mais, as pessoas se preocupam muito mais com essa liturgia de fazer assim, né, do que realmente do que a palavra está sendo, do que foi falado. Se você perguntar para a pessoa depois da ministração, Qual que foi a primeira me faz versículo? uma síntese aí, me dá uma frase do que foi pregado. A pessoa olha e fala assim, meu Deus, né? Porque estava divagando. Então entra nessa coisa. Agora, então o pode, não pode, isso pode, aquilo não pode, é assim, não é assado. Meu Deus, né? Existem alguns padrões já pré-determinados que a religião entrou dentro do cristianismo para engessar as pessoas. E nós somos livres. Exatamente. Nós somos livres. Não para libertinagem, né?
Mas nós temos uma liberdade em Cristo em que nós podemos fazer aquilo que agrada a Ele. Sim. Né? Não com aquela insanidade que muitas vezes a gente vê, que ninguém sabe o que está acontecendo. Né? Uma vez eu fui numa vigília, até engraçado, me convidaram para ir numa vigília. Porque o fogo cai. Eu falei, nossa, é fogo, eu também estou lá dentro. Eu sou um carvão, né? Eu quero saber do fogo. Queimar. Num lugar grande em São Paulo. Não vou dizer para não identificar, porque senão esse negócio vai parar, daqui a pouco mas aí a gente ganha mais views. Daqui a pouco eu estou processado aí. Mais likes. Mais dislikes, né? Mais dislikes. Falei, esse pastor mete a boca. Mas é que acontece. Eu cheguei lá, irmãos, já vi uns negócios meio estranhos assim. Eu falei, então vamos ficar na arquibancada aqui. Era um ginásio grande, perto do Tietê ali. Bom, só vou dar esse spoiler. Dá as coordenadas GPS e depois... Perto do estádio do Palmeiras. Começou o louvor lá. E estava eu, essa mulher que tinha ido comigo, essa irmã que trabalhava comigo, e ela me levou. E tinha mais um rapaz que era conhecido da igreja dela, tal, que estava ali, um grupinho. Daqui a pouco, irmão, eu assim olhei, daqui a pouco, todo mundo sai correndo. Todo mundo sai correndo. E eu falei assim, o que Tá acontecendo alguma coisa? Arrastão. Tiroteio, arrastão. não vai colocar nenhum shorts, nada, né? E todo mundo sai correndo em volta, assim, ó, da arquibancada, e desce escada e sobe escada. E eu falei assim, Jesus amado. Eu falei, Senhor, eu não vou fazer o que os outros estão fazendo, porque você vê que é uma coisa de multidão, né? Em sociologia você estuda, tem esse estudo sobre multidões, então quando... Sabe, às vezes tem umas pegadinhas assim, que um sai correndo, corre. As pessoas saem correndo e nem se pergunta por quê. Sim. Né? Nada, era Efeito manada, né? Sim, isso, efeito manada. E aí, todo mundo correndo, E eu falei assim, Jesus, olha, eu sei que eu tive que ficar lá das 11 até as 4 da manhã, né? E eu não podia falar nada, eu fiquei na minha, lá orando em espírito, falei assim, Jesus, me ajuda, porque... Realmente desce eu não fogo, quero julgar, eu não vim aqui para julgar ninguém. Você queria sair correndo dali, Eu queria né? sair correndo dali. Queria sair correndo dali, mas não dava para ir embora, era no meio da madrugada, perigoso lugar. Eu tinha que atravessar a ponte em cima do rio Tietê sozinho. Eu falei, vamos assaltar, evidente, né? Mas eu também não queria entristecer a irmãzinha que tinha me levado, mas eu fiquei sem saber o que fazer. Então, isso é religião. Né? Você acha que está tendo avivamento, liberdade, mas não é. Nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Né? É algo que está sendo confundido. Então, esse espírito de engano tem entrado hoje nas igrejas. Né? Não tenho medo de falar isso, apesar de que pode haver alguma retaliação, né, da parte do mundo espiritual, mas é verdade. Né? Esse espírito de engano está entrando nas igrejas, trazendo essa visão de que quanto mais baderna, melhor é. Mas se não tiver ordem... Exatamente. Você falou não tem temor, não tem reverência. do próprio tabernáculo, né? Como que o sacerdote tinha que... Todo um processo. Todo um preparo. Ele não podia entrar sem se lavar. Quando ele olhava para a água, ele via o céu refletido. Né? E aí ele entrava... o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano com uma cordinha e um sininho. Ele nem dormia, irmãos. O sacerdote não dormia, porque vai que eu tenho um sonho perigoso. Né? Então, com medo de morrer. E entrava com a cordinha e falava, se ele não voltar, já pode puxar. Esse já foi. Né? Então, olha o temor. Mas era mais medo, na verdade. Sim, né? claro. Porque se você tem temor, você não tem medo. Então, mas hoje, o que está faltando nas igrejas, eu não digo que é ter medo de ir para o inferno. Não. A gente tem que falar para as pessoas que existe um inferno real. Sim. Porque isso tudo virou um conto de carochinha. Né? E existe uma teologia aí hoje em dia, uma teologia diferente, em que questiona algumas partes da Bíblia. Então, de repente, Adão e Eva é mais uma fábula, mais uma coisa assim. Então, peraí. Então, tem partes da Bíblia que são reais, tem partes que não são. Então, qual que é agora o critério para definir qual é real, qual que não é? Quem sou eu para julgar? Aquilo que eu acho. Então, é o meu acho. Né? O meu eu diz assim, não, isso aqui procede. Não, isso aqui não procede. Se é conveniente para mim, procede. Se não é conveniente, não procede. Então, aí acaba se perdendo. Então, a credibilidade da Bíblia vai... perdida. Entra naquele negócio que se você abre a Bíblia e fala assim, Deus, fala
Dá uma palavra, aí você abre assim e tá assim, tarô se bíblico. converter. Tarô Aí bíblico. Aí você fala assim, se converter a palavra, aí você fala, não, acho que essa palavra não é pra mim, não, deixa eu abrir em outro lugar aqui, porque... Essa palavra é para tal pessoa, Deus, não é para mim. Vou até mandar um zap, né? Falar, ó, Deus falou comigo. Foi. Eu abri e lembrei né? de você. eu abri e lembrei de você. Achei que- Foi a primeira Nossa. pessoa que Deus colocou na minha mente, foi você. Foi. Mas o que foi? Não, tá mandando se converter, mas... Diz que vai descer o fogo aqui, ó. Mas, Cara, e você falando sobre isso é muito engraçado, porque assim, quando a gente vê que a pessoa está cheia do Espírito Santo, né, a gente sente paz, o Espírito testifica na gente, sabe? Agora, quando traz dúvida, confusão, você já vê assim, não é Espírito Santo, é o engano. Porque eu até vi também, né, eu tinha mandado, não lembro se eu mandei para os meninos, quando uma igreja ela começa a se levantar num bairro e começa a fazer a diferença, no mundo espiritual, o diabo ele envia os seus espíritos para essas igrejas já para não deixar que ela possa progredir ou para que ele está no meio ali de forma cautelosa, porque o joio ele é muito parecido com o trigo, muito parecido. Então, de forma cautelosa, ele vem trazendo ali para que não haja um crescimento espiritual. Pode ter um crescimento numérico, espiritual não, porque é uma diferença muito grande. O que seria o crescimento espiritual? É as pessoas realmente buscarem a Deus pelo que Ele é, que é o que a gente tenta ministrar hoje, né? Nós somos de igrejas diferentes, né? Mas as nossas ministrações batem muito com isso, a gente bate muito nessa tecla. Vocês não tem que vir na igreja porque eu sou o líder Vinícius e me agradar. Não, você tem que vir para buscar Cristo, você tem que vir para buscar a palavra. E eu até fiquei feliz nesses tempos, a gente, né, um menino falou assim, vejo muito Deus em vocês, não é que eu quero ser que nem vocês, mas vocês fazem a gente querer buscar mais a Deus, tal, e é isso que a gente tem que transmitir para as pessoas. Só que o inimigo ele vem para barrar tudo isso. Ele vem para fazer o quê? Não, você tem que vir para a igreja para me agradar. Não, você tem que ir lá para o pastor ver que você está lá. Você tem que ir para a igreja lá, porque senão você não vai tocar mais, né? E, tipo, essas coisas tem que existir, uma ordem assim, tem que existir, mas você não tem que ir para a igreja por causa de pessoas, né? Você tem que ir por causa de Cristo e por causa de você. Né? Porque quando nós vamos para a igreja, o que eu entendo, eu aprendi isso com a minha tia, nós vamos para cultuar a Deus. Sim, é um E Deus ele é tão misericordioso que ao cultuarmos, ele ainda nos entrega palavras e ainda cura E prazer a em nossa servir, vida, né? e ele trata as nossas vidas. Só que, tipo assim, essa parte da cura e o tratamento, assim, é um bônus que Deus nos dá, entre aspas, porque nós estamos indo para cultuar a Ele, né? Não é para receber. Nós não vamos para a igreja, eu vou para a igreja hoje porque eu vou receber uma palavra. Não, eu vou porque eu vou cultuar, eu vou adorar o meu Deus. E Ele é misericordioso e Ele acaba, né, como um bônus, entre aspas. É aquilo que você falou, né, de encurralar Deus. Você, Deus, eu vou hoje. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou mais. Cara, quantas vezes... Não, e até, tipo, já aconteceu isso comigo também, né? Não vou ser hipócrita de falar que não. Todo mundo já teve... Quando eu era mais novo, já chegou. Falou assim, ó, Deus, tô indo pra igreja hoje, se não falar comigo... Aí Deus falava com fulano, com ciclano lá, tipo, né? Tinha aqueles reveladores lá, falava com ciclano, com fulano. Falou assim, você não vai falar comigo, não? Não volto mais. E tipo assim, e hoje eu vejo, né, que tipo, eu tenho que buscar a Deus, eu não tenho que ficar esperando de pessoas. Sim. Por quê? E aí é o que a gente conversou um tempo atrás, eu falei assim, é o mesmo Deus que fala com o profeta, é o meu Deus, ele não pode falar diretamente comigo? Eu não sou contra profeta, eu não sou contra sim, os sim. profetas. Mas Deus eu pode sei, usar eu sei que e tudo existe, mais. só que aqui nem eu falei assim, quando o profeta vem falar algo pra mim, eu falo assim, ó, beleza, glória a Deus, agora eu quero ouvir dele, porque ele também é o meu Deus, ele é o meu pai. É a confirmação do... Você tá falando, Porque beleza. às vezes pode ter sido da carne, né? Só que agora eu quero ouvir dele, porque É o discernimento, eu não posso né? ouvir, só você pode ouvir ele? Não, glória a Deus pela sua vida, muito obrigado pela palavra, agora eu quero ouvir do meu pai, entendeu? Porque o que acontece hoje, né? Vou dar duas situações para vocês. O que acontece hoje é o seguinte, com relação à profecia, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo só vinha sobre o rei, sobre o profeta e sobre o sumo sacerdote. Visitações. Sim. Não era permanente. Hoje... Abrindo só um parênteses rapidinho. Em Davi foi permanente ali, porque ele... Foi ungido ao rei, né? Quando ele foi ungido aí por Samuel, fala que ali o Espírito de Deus passou a habitar nele, né? Sim, Com mas ele. não, eram visitações, entendi. tá? No Novo Testamento, ele passa a habitar. Por que não era? Porque tinha um templo. Entendi. Depois nós passamos a ser o templo, Sim, verdade. não é? Tanto que no tempo do Salomão, a glória de Deus veio no templo, Verdade. né? Como veio no tabernáculo. Amém? Então, o que acontece?
No Novo Testamento, o Espírito Santo, então, agora passa a ser presente em nossa vida. Nós somos o templo agora, certo? Sim. Quando tem esses cultos de profetização e tal, né? Esse tipo de coisa, pode reparar, irmãos. As pessoas ficam inquietas. Sim. A alma da pessoa domina a pessoa de uma tal forma que o profeta profetiza, sei lá, tá andando aqui, o cara tá assim. Será que ele está vindo para mim? Ai, meu Deus, ele vai falar comigo. Vai revelar meu CPF. Você não sabe seu CPF? Tem que vir um profeta lá do fim do mundo para revelar seu CPF, criatura. Não, ele vai dar o meu endereço. Eu falei, você está perdido. Literalmente você está perdido, porque você não sabe o seu endereço. Não é? Não é verdade? Olha como isso é ridículo. E as pessoas, então, quando está atrás, então, parece que tem formiga na cadeira. O cara fica, o próximo sou eu, ele vai parar em mim. Porque no Novo Testamento, até então, no Antigo, o profeta vinha e dava uma direção, tá, tudo mais. No Novo, como o Espírito Santo habita em nós, ele vai falar comigo primeiro. Amém? A profecia no Novo Testamento, ela não tem um sentido de previsão de nada, de predição. Ela tem um sentido de confirmação. Exatamente. De confirmar, por exemplo, você vê Paulo lá. Paulo sabia que ele ia ser preso. Mas ele chega lá num lugar, daí o profeta fala o quê? Olha, amarra o pé lá, fala, o dono desse cinto aqui vai ser preso assim, assim, assado. Então, Deus estava confirmando para ele algo que ele já tinha. Uhum. Então, nós não precisamos ficar correndo. Agora, se houver uma necessidade, Deus está falando com você, você não está entendendo, ou se fazendo de difícil, porque muitas vezes não é conveniente, é melhor, não sei, o diabo está falando comigo. Né? Então, o que vai acontecer? Deus pode eventualmente usar, né, alguém para te confirmar aquilo, para você ter certeza que aquilo é algo de Deus e não do time da turma do lado de lá. Né? Entendeu? Mas não tem essa coisa de ficar, que é diferente. Nós temos profecias no ministério de profeta, lá que é de Efésios 4:11, que é o apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. Esses dons são dados por Jesus. Amém? Agora, nós temos a profecia, por exemplo, o dom de profecia lá de 1 Coríntios 12, que é uma manifestação do Espírito. Essa profecia não é a mesma do ofício de profeta. Tá? Aquele profeta ele vai andar com o apóstolo, ele vai andar com o pastor, para dar uma direção daquilo que Deus está confirmando no coração dele. Olha, vamos avançar na obra, vamos fazer isso, vamos abrir um trabalho assim. É diferente. Tá? Agora, a profecia, como manifestação do dom do Espírito Santo, ela vem para te edificar, né? Ela vem para tratar com você, para te animar. Não no sentido de vir te falar, olha, dá uma direção, olha, vai lá, arruma suas malas, que Deus está te levando para um outro lugar. Tem gente que está com a mala pronta até hoje. Né? Faz 10 anos que a mala está pronta. Isso, que eu ia para os Estados Unidos, eu falei assim, meu foco nunca foi nos Estados Unidos. Eu nunca nem quis, não quero. E o Espírito Santo sempre, Deus sempre revelou para mim o meu trabalho. Desde novo eu sei o que Deus quer comigo e onde. Né? Tanto que não é à toa que eu não sou de São Bernardo. Eu sei que Deus não tem nada comigo fora e é aqui. E veio uma pessoa falar que Deus queria algo comigo nos Estados Unidos, eu falei assim, opa, peraí, Deus não falou nada comigo não, cara. Porque isso é uma das formas, né, de como que o Espírito Santo fala com a gente. Isso que você falou tem um nome técnico que se chama testemunho interior. Né? Você tem essa certeza, essa convicção dentro de você, que o que Deus tem para você hoje é aqui. E foi confirmado, tipo assim, quando Deus me chamou, porque eu me vejo muito em Davi, né, que as pessoas falam assim, poxa, o Cauê tem um chamado pastoral, quer dizer que ele vai ser pastor amanhã. Não, ele tem um chamado pastoral, Deus vai preparar ele para se tornar um pastor. Né? Então, eu tive um chamado com meus 10 anos de idade. Então, dali, quando Deus me chamou, e eu lembro dessa experiência nitidamente, ele falando comigo, confirmou através do bispo, que era o presidente da igreja, veio, falou comigo, e de lá para cá foram vários pastores só confirmando, né? Até que eu falasse assim, não, peraí, Deus, deixa eu me posicionar. Não é que eu vou ser um pastor, mas é que agora, posicionado, Deus pode começar a trabalhar a minha vida para eu poder me tornar um futuramente, e etc. Então, eu sempre tive uma confirmação muito clara de Deus, o que Ele queria de mim e na onde. Para chegar uma pessoa do nada, de repente, do nada, e falar que Deus tinha algo comigo nos Estados Unidos, peraí.
né? Do nada. É bem estranho. E até hoje você vê assim que não faz jus porque foi a única pessoa que falou e até hoje Deus não despertou nem o interesse de, assim, de querer conhecer, viajar é outra história. Não, passeio. é lazer. É lazer. Não envolve não nada. é ministério. Mas agora assim, de Deus colocar o desejo de eu ir para os Estados Unidos para fazer uma obra lá. Sendo bem sincero, eu tô com 24 anos, nesses 24 anos eu nunca senti nenhuma vontade disso. Tá? Então, você vê que realmente as pessoas querem falar, os profetas, né? Sim. Querem falar aquilo só que vai agradar, né? Dificilmente vem um profeta para te dar uma direção ou você tá indo pro lado errado, meu amigo. Deus tá mandando você caminhar aqui pela direita, você tá indo pela esquerda e ele já falou com você. Você não tá enxergando que Deus tá falando com você há tempos, né? Mas você vê, em cima daquilo que o Rafa estava falando, isso que você está dizendo, veja bem, quando você tem um culto em que fala assim, hoje nós vamos ter um culto aqui de ministração da palavra, o que falta realmente hoje é você falar para a pessoa ali, olha, tem dois tipos de pessoas, aqueles que são a raça eleita, ainda que nós somos um outro tipo de ser humano, ainda que ninguém consiga ver, mas os anjos vêm, e os demônios também, né? E Deus, lógico. E existe os que são dele. Não existe outro caminho. Não é? E existe um inferno? Sim, existe. Vai ter um lago de fogo? Vai. Ah, mas você contou da carochinha? Paga para ver. Aí vai de você acreditar ou não. Por isso que crescem tantas essas religiões espiritualistas, porque elas dizem sempre o quê? Que você vai ter a chance de voltar para ir galgando pontos positivos, até que um ponto que você chega num nível de uma espiritualidade tal que você não precisa mais voltar. Ou seja, você pode empurrar com a barriga para a próxima. Resumindo, é quase um videogame. Aquilo é quilômetros de vantagem. Não sei se é do tempo de vocês, mas no meu tempo na escola tinha ponto positivo e ponto negativo. Sim. Ponto negativo para você. Ai, meu Deus, né? E é a mesma coisa. Você fez coisa boa? Ponto positivo. Você fez coisa ruim? Ponto negativo, né? Eu me lembro, eu conheci uma pessoa, eu até brinco com isso quando eu dou aula, que eu conheci uma pessoa que acreditava que a vegetação, por exemplo, os próprios animais, são reencarnações de espíritos não muito evoluídos, né? E essa pessoa ia lá, via, assim, sabe quando tem uma árvore que tem aquele coisinho em volta e tem uma graminha? Sim. E tem uma pedra ali, sei lá, a pessoa ia lá e tirava a pedra para não machucar. Eu falei assim, meu Deus, se uma pedrinha está matando alguém no jogo de futebol, então é um holocausto. É uma carnificina o negócio. O MMA é o quê, então? Por isso que colocaram grama sintética agora para não arrebentar com o povo lá, né? Então, você vê que não tem lógica, porque é religião. Sim. Não é? Sim. E o que tem acontecido isso? Se você falar que num culto vai ter um profeta que vem lá não sei das quantas, que ninguém sabe, né? E eu acho isso um grande problema, porque o pastor que traz uma pessoa dessa, ele vai ficar responsável por aquilo que o outro falar. Porque esse fala, conta lá o que dá na telha, some, nunca mais se vê. A responsabilidade de se fazer acontecer é de quem trouxe. Exatamente. Não é? O pastor, o cara me falou que ia precisar de cadê a passagem? Vai, desembucha aí. Eu quero o dinheiro do passaporte, eu quero o dinheiro do visto para poder pagar o visto. Não, se vira, vai ter que pagar minha estadia lá. Então, muito perigoso. É perigoso, mas as pessoas lotam. Sim, Fala que vai ter um fulano que vem. O cara revela tudo. Fala assim, eu quero. Né? Agora, se você fala, não, vai ter um culto aqui para falar sobre ensino. Que existe um inferno, eu falo, meu Deus do céu. Não, fala assim, vai ter um culto para falar do apocalipse. A pessoa não vou porque eu tenho medo. É pesado, hein? Né? Tem gente que você fala de Satanás. Meu Deus, não fala isso. Né? Fala pode falar o nome nome. É o Voldemort do Harry Potter lá, né? Aquele que não pode falar o nome. Não pode falar essa palavra aqui na minha casa, inferno. Não, pelo amor de Deus, deixa. Aí começa. Já pega um galhão de arruda, dá um nó na cabeça, né? Até coisa de alho coloca no pescoço. Mas é isso. Então, veja assim, eu creio que Deus me chamou, Deus me tirou de onde Ele tirou, com esse propósito de ensinar um evangelho simples, sem complicação. As pessoas estão complicando. Uma coisa... Tem revelações? Tem, gente. Se vocês começarem a pegar o livro do Gênesis e Êxodo, eu fiquei 4 meses assim, economizando, dando aula de Gênesis. Então, realmente, tem muita coisa ali. Tá, é lindo, é maravilhoso, faz parte para a gente compreender o profundo,
mas não é o essencial para a gente viver uma vida com Cristo. Amém? Então, eu creio que Deus me gerou para isso, para ensinar uma palavra simples, né? E para combater a religião. Combater a religião. Sim. Das coisas que se foram apegadas aí de uma certa forma à igreja, que a igreja não consegue identificar, porque as pessoas não têm essa sede de Deus. Sim. Não tem. As pessoas acabam saindo, eu fico assim, o que você vai fazer? Você está saindo da sua casa para quê? Né? Aí eu vou me trocar, vou colocar uma roupa top. Para quê? Para o seu irmãozinho ver? Né? Para as irmãzinhas ver sua roupa nova, seu sapato novo, sua sandália nova, sua bolsa. Né? É engraçado que eu estava num lugar e foi um desses pastores que também não tem muita... Não engraxa muito para dar uma pancada, né? Não ameniza. O cara falou, olha, eu estou vendo aqui um monte de irmã com bolsa Louis Vuitton. Eu sei que essas bolsas são da 25 e eu sei que se eu abrir não tem R$1 dentro. Né? Sem massagem. Sim. Eu falei, glória a Deus. Eu estava ali do outro lado, eu falei assim, toma. Né? Mas é essa aparência, essa fachada, porque eu tenho. Então as pessoas se preocupam muito mais, voltando à mesa de novo, né? As pessoas se preocupam muito mais com que carro que você chegou na igreja. Como as pessoas vão te ver, com né? aquilo que você é, com aquilo que você pensa. Sabe? Eu posso contar com você na hora que eu estou precisando, ou você vai estar preocupado lavando o seu carro? Entendeu? Não posso, porque eu tenho que levar o carro lá para trocar a roda. Poxa, mas eu estou numa situação difícil aqui. Não posso. Então, isso é um problema hoje. Sim. Né? Então, o cristianismo se perdeu de uma tal forma. A apostasia está chegando no nível lá de Hebreus 6, de 6 a 10, que é aquela que, poxa, mas uma vez que você já foi iluminado, uma vez que você recebeu, que você foi participante do Espírito Santo, não há volta. Ah, mas não é eu me desviei aqui um pouquinho, voltei para lá e... Não, são pessoas que literalmente vieram do mundo das trevas, experimentaram o que é viver com Jesus, sabem que existe um céu, mas preferem voltar para as trevas. Então não tem como. Porque para o Espírito convencer do pecado, da justiça e do juízo, houve a necessidade de Jesus morrer. Sim. E Jesus não vai morrer de novo. Exatamente. Então o Espírito não vai convencer do pecado, da justiça e do juízo de novo. E ainda fala que aquele que larga a mão do arado não é digno do reino de Deus. Então acabou, não tem volta. Né? E é o que tem acontecido. Esta apostasia tem sido uma coisa terrível hoje. Na verdade, hoje a igreja está sendo assim, vou ali na igreja para experimentar como que é ser crente. E aí, se eu não gostar, eu saio. Vou passar para crente, né? Vou ali ser um pouquinho de crente, e aí depois, se não der certo, eu saio e tá tudo certo. O mercado gospel. É uma coisa, gospel. Mundo gospel, né? Da mundo música. Voltando da liturgia, que você até comentou sobre a liturgia do culto, nós fizemos o culto de jovens e até comentei com eles. Falei, cara, eu quero fazer um culto diferente hoje. Hoje a gente vai começar já com louvor e a pessoa ela vai entregar a sua adoração para Deus. E aí, eu acho que eles perceberam, a gente estava tocando e tudo mais, cantando, e o pessoal estava sentado. E aí estava na primeira música, o Vini estava ministrando, e eu fiquei assim, eu falei, cara, eles não entenderam que a adoração ela é pessoal. A adoração ela parte de você mesmo. E nós lá em cima, cara, nós entregamos a nossa... Independente se estavam com violão... Se eles estavam ou não, nós estávamos entregando a nossa adoração para Deus e fazendo do nosso jeito. Foi mais ou menos assim, a gente falou assim, vamos começar a adorar aqui, quem quiser entrar na vibe da adoração com a gente, entra, quem não quiser, só assiste. Entendeu? Entendi. E aí entra naquela questão da liturgia. Não precisa alguém pegar e Fala guiar assim, para gente, agora, vamos fica adorar de a Deus? pé, agora A fecha gente os não queria olhos. só abaixa a agora. cabeça. A gente não queria fazer Não, isso, gente, não que vamos seja fazer errado, né? Mas a forma que a gente falou, vamos Mas são fazer... rituais, né? Sim, sim. É que a gente queria, foi um experimento, entre aspas, pra ver assim, pra que o pessoal tá vindo? Será que é realmente pra adorar a Deus? Vamos ver? Porque a gente tá vindo pra adorar. Então vamos adorar a Deus. Quem quiser adorar, adora junto com a gente. Quem não quiser, seja um participante. E aí você olha e aí você vê, quando você quebra essa liturgia do culto, as pessoas ficam desconfortáveis. Sim.
Porque fica sem Não referencial. É, porque sem você fala, referencial. e agora? Fala, O que vai acontecer? Não, mas não era para acontecer isso agora? E agora? Quebrou a sequência? Não era pra alguém abrir o culto? Não era pra alguém chegar assim, a paz do Senhor, irmão? Não era pra alguém abrir o culto, fazer uma oração, ler uma palavra e Tudo tudo mais. quebrou o esquema. Quebrou aí. É uma baderna isso aqui, né? E aí a gente olha quando a gente está em algum momento com o Senhor, seja dentro do seu quarto, quando você fecha a sua porta, quando você está no carro indo para o trabalho, você não tem um ritual. Tem um momento que você começa já orando, tem um momento que você já começa ou chorando. Tem um momento que você já fala amém, Que e aí você já nem orou e você já está falando amém. E aí cara, esse é o verdadeiro espírito de adorador. Quando você está no secreto com Deus, quando você coloca o seu coração. Não quando você faz... Ou até mesmo as pessoas que começam fazendo a oração. Ah, Senhor, bendito, glorioso e tal. cada um sabe... Vocês já repararam que tem momentos assim, isso que é a religião, né? Sim. Que uma pessoa é chamada lá para orar no culto, uma coisa, a pessoa muda até a voz, né? E aí ele começa a procurar palavras bonitas. Quando estou no curso lá, que eu tenho uma das disciplinas lá que é tipo de oração, depois é oração no espírito, que é uma coisa mais profunda. Espero Eu falo que dê uma assim, pergunta agora. Eu falo, gente, não precisa ficar enrolando. É uma conversa. Sim. Exato. Não, Senhor, Deus glorioso, poderoso. Aí Deus chega e fala assim, né? Tinha uma que fala assim, Eu sei de tudo isso. vamos, cara, vamos. Desenrola a novela aí. O que você quer me pedir? O que você quer me pedir? Vamos o que interessa? Porque- Não, o cara fica naquela... Porque não tem sinceridade. Porque não, é só religião, né? é isso. É religião. E tem gente que quando é chamado para orar, assim o cara, ó Senhor Deus, né? Você não fala assim comigo, Cid Moreira. não é? Você estava A voz sentado de do Jesus meu da lado, Record. você não está falando desse jeito, mas chega lá, muda, parece que o espírito toma o cara de uma tal forma, né? Que A espírito do Cid Moreira. não é? E muda de uma tal forma que você fala, Jesus, Não, pra mas que não isso? sei se você já reparou, mas quando você fala assim, nós vamos orar agora. Mas comece aí no seu lugar a orar. E aí você não está orando. Aí você fica só assim e a pessoa não começa. Justamente por conta disso. Uhum. Por conta da referência. Tem que ter alguém pra Tem que ter alguém que começar, fala assim, pra Deus, seguir. nós estamos aqui diante da tua presença, te louvando, tem te que ter um bendizendo. que puxa, né? Entendeu? Então, quando você quebra aquela liturgia, quando você quebra aquela rotina, A rotina. aquele automático, a pessoa fala, e agora? O que vai E acontecer? agora? Cara, o que vai eu faço? acontecer... O que eu faço? Levanta a mão? É a hora de levantar a O mão que vai agora? acontecer é só... Como que você adora a Deus? Ah, cara, eu adoro a Deus com a minha mão abaixada no bolso, eu tô com o olho fechado, eu tô cantando. Ah, eu adoro a Deus com a minha mão levantada, de joelho. Cara, isso. É o seu particular. É o seu com particular Deus. com Cada um Deus. vai ter a sua forma de expressar. Deus, Ah, ele eu adoro quer o coração. Sim, não eu é adoro a Deus mão- pulando, eu adoro a Deus cantando, eu adoro a Deus dançando. Cara, então é isso. Mas que seja em Mas que espírito e em seja verdade. Sim. Não é porque às vezes o cara tá de mão levantada lá, só que o do lado tá. E ele não tá adorando a Deus. Não é a sua mão levantada que vai definir Não, se você tá adorando. teve um ou dia não. lá na igreja, na igreja fica assim, né? Tem o pastor, tem uma igreja, uma cadeira no meio, tem a outra que é o pregador. Tem aqui um lado ficam os pastores, aqui as pastoras, tal, aquela coisa. Eu não entro no mérito, eu cheguei lá, tá assim, eu remo conforme a maré, né? E aí eu estava lá assim, daí quando fui um momento do culto que foi fazer uma oração, eu peguei e levantei. Eu não sei se já estava em pé, não lembro agora. E eu fiquei ali, né? Em espírito ali. Daqui a pouco eu dou uma olhada assim, todo mundo estava ajoelhado na cadeira, e só eu em pé. Então tinha uns 10 assim lá, tudo ajoelhado, e eu em pé, e vejo gente na igreja assim. Olhando assim, esse é um endemoniado. Esse pastor é um endemoniado. Olha lá os homens de Deus, tudo ajoelhado, e ele lá em pé. Eu falo, meu Deus, e eu esqueço, porque para mim não é importante isso. Sim, O que importa é meu coração. Exatamente. Não se eu estou deitado, em pé, pendurado. Exatamente. Entende? Mas tem horas que a gente tem que... A Edilene me cobra, minha esposa, né? Me cobra. Você tem que, né... segurar a onda, porque você é meio irreverente. Eu falei, não é irreverente. É que a minha forma. É o eu jeito, não é me o ligo, eu sou jeito. desligado. Porque minha preocupação aqui é outra, não é... Minha preocupação né? é estar conversando e estar direto ligado E direto mesmo no trono. porque, Né? se eu ajoelhar, vai ter que depois alguém me ajudar a levantar. Eu tenho um joelho não que está muito bom aqui, vai ser complicado. Cauê, não sei se você tinha uma pergunta para fazer. Você falou que tinha? Não Não, sei. era Era isso essa aí? mesmo, era Ah, isso então mesmo, tá era bom. isso mesmo.
Pastor, tio, vamos ter que ir para os finalmente aqui. O finalmente. papo tava sensacional. Nossa, deixar a gente vai embora. Deixar a gente vai embora. Ah, não, pior que eu tinha uma pergunta pra fazer. Tinha? Mas... Quer dar pra fazer rapidinho? E eu não sei, a resposta eu acho que é um pouco longa. Não, eu respondo rápido. Sobre, Vai lá, sobre vai lá. a questão de orar em Se eu souber, línguas. É longa. A gente tem, rapidamente, tá? A gente tem 4 tipos de oração em línguas. A primeira dela, que é aquela que aconteceu lá em Atos, Sim. tá? Então, naquele momento, era uma festa de Pentecostes, tinham várias pessoas de vários países vizinhos, né? Que eram se convertido ao judaísmo, que estavam lá porque eles tinham que ir na festa de Pentecostes. Então, naquele momento, Deus deu essa experiência aí de falar em outras línguas para que eles falassem na língua que as pessoas, mas que eles uma língua materna, mas que eles nunca tinham aprendido. Sim. Tá? Nós temos os gemidos inexprimíveis, que é uma situação em que nós não temos mais nem sabemos mais como aquele momento em que você está de angústia ou que você está num processo de adoração tão grande ali que o Espírito Santo intercede por nós, né? Nós temos e hoje acontece, viu, essa situação de você falar numa língua, de repente tem testemunhos de pessoas que estão no lugar, oram, né, para alguém, fala com alguém numa língua que ela nunca aprendeu, ela não sabe o que ela está falando, mas ela está falando na língua da pessoa, tá? Então isso é uma realidade ainda hoje. Existe a oração em línguas dentro da igreja quando ela tem ela funciona, se houver interpretação, ela funciona como uma profecia. Sim. Né? Então não adianta nada você falar em línguas na igreja e ficar lá, porque ninguém está entendendo bulufas, né, do que está acontecendo. A menos que você também interprete ou que haja algum intérprete. E essa interpretação não é assim, palavra por palavra. Ela traduz o sentido do que está sendo falado. Tá? Não é um tradutor-intérprete angelical. Né? Intérprete do céu. Não podemos confundir línguas estranhas, línguas espirituais, com língua dos anjos, lá de 1 Coríntios 13. Língua de anjo é língua de anjo. Língua do Espírito Santo é língua do Espírito Santo. Tá? E último ponto, que é a língua para edificação pessoal. Que é aquela oração que você faz o tempo todo, que você pode orar, que você tem domínio para começar e parar. Ah, não, Deus me levou a orar aqui. Não, Deus pode ter te dado uma mensagem, uma direção, só que você fala se você quiser. Tá? Essa oração é uma oração para edificação pessoal. Você não sabe o que você está falando, mas é o Espírito Santo que está orando por você. Sim. Amém? Então, te trazendo libertação, te trazendo restauração, te trazendo cura, e que você, daqui a pouco, nossa, eu não estou mais me perdendo naquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo orou, ou quebrando situações no mundo espiritual que você não está tendo discernimento de enxergar. Tá? Então, são essas 4 situações. Então, eu creio, né? E eu, como um pentecostal raiz... Tamo junto. Pentecostal raiz, eu sou a favor de que o batismo com o Espírito Santo ele é seguido... O selamento com oração em línguas estranhas. Sim. Tá? Sim. Hoje o pessoal defende, né, uma teologia mais liberal, fala... Eu também creio que o batismo com o Espírito Santo é o batismo com línguas de fogo. Você fala em línguas estranhas, né? Sim. Porque senão não tem o porquê. Sim. Existe uma situação porque eles toda falam do grego e tal. que os dons do Espírito... É que daí eles confundem com aquilo dos dons do Espírito, né? Que não é só falar em línguas, é ter visões, é ter sonhos, é ter... Sei lá, mas eu acho que o batismo do Espírito Santo realmente é em línguas. A manifestação do Espírito Santo lá de 1 Coríntios 12 são 9 manifestações. Isso. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, dons de operação de maravilhas, tudo mais, né? Essas manifestações ela pode acontecer na sua vida uma única vez e depois nunca mais. Tá? Então é isso. Agora, a presença do Espírito Santo... No caso, seria para... Deus quer falar com uma pessoa, ele vai te usar naquele... depois ele nunca mais vai te usar. Mas não quer dizer que você vai ter aquele dom. dom. Não igual é permanente. Igual dom de cura. Um exemplo, o Rafa está com alguma coisa, eu oro... Você vai ser igual a mula de balão, você vai falar uma vez só. Isso. Que é diferente dos dons que Jesus dá em Efésios 4:11, né? Que são os dons ministeriais, que esses são permanentes. Aliás, eles já são dados para você no ventre da mãe. No ventre da mãe.
Eles só são testificados depois que você Isso, entrega a sua vida para Jesus de Você verdade. pode ir seguir ou não, né? É uma opção sua. Amém? Amém. Amém. Mais ou menos. Depois Não, a gente vai ter o próximo. A gente vai É, ter o vai próximo. ter que ter a parte gente. 2. Não vai ter jeito. Um não. mais faz aí teológico. Mais De repente a gente estudo. falar um pouquinho do Apocalipse aí e tudo mais. Mas fazer uma parte dois a depois. gente queria te agradecer aí pela presença, Muito tá? bom, muito E como forma aí de agradecimento, né? A gente tem um kitzinho aqui. Oh, glória a Deus. Explica aí, bênção. Vini, o que é esse Fica aí, Vini, kitzinho. esse kit aí. Pastor, esse kit aí nada mais é, né? Você vê aí que tem 2 xícaras, 2. Amém. É para você poder compartilhar com alguém esse momento de mesa, né? Que não seja sua esposa, não seja seu filho, alguém que o Espírito Santo vai colocar no seu coração, alguém que esteja precisando também desse momento de mesa, né? Você poder compartilhar, falar, trazer algo da parte de Deus para essa pessoa. Amém, glória a Deus. Então, a gente fica muito feliz aí com a sua presença. E agora, a gente queria aproveitar esses últimos minutinhos, você falar um pouco da igreja onde você congrega, né? Então, divulgar, depois a gente coloca os letterings no vídeo e tudo mais, e até mesmo dos cursos que você falou que você tem, como é que a gente pode ter acesso a esses cursos, como te procurar, não sei se tem a página no Instagram, aí pode olhar para essa câmera aqui mesmo, e aí pode dar os seus recados para o pessoal. Bom, eu sou membro, sou pastor da Igreja Plenitude Cristã, ali na rua Alferes Bonilha. Eu sou péssimo para nome. Alferes Bonilha, perto do Clube da Associação, perto do Tec Peças. E é uma igreja raiz, uma igreja pentecostal, uma igreja que privilegia a palavra sobre todas as coisas, né? Essa ênfase. O pastor Gaspar é uma bênção, ele foi um homem de Deus usado ali para manutenção, para também alavancar o meu ministério, né, de ensino. O pastor Gaspar, ele nunca me perguntou nada do que eu iria falar, nunca. E ele me dá total autonomia, porque acho que, né, com certeza, ele tem a convicção de que são coisas de Deus que nós estamos falando ali, em nome de Jesus. Os cultos ali acontecem de quarta, sexta à noite, né? E domingo de manhã, às 9 horas, e domingo às 18 horas, o culto da família. Os cursos, hoje, nós estamos fazendo tudo online, porque na época da pandemia, era presencial, na época da pandemia houve a necessidade de se adaptar. Então, eu comecei a fazer online e deu certo, o pessoal prefere, porque não precisa sair de casa, aquela coisa toda, né? Então, hoje, nós estamos terminando o curso Renovo, que é transmitido tá no Facebook, todas as aulas estão gravadas lá. E nós estamos começando agora o curso, esse curso mais estruturado, que são 40 disciplinas, e que você pode fazer opção por fazer o curso todo. Existe, para aquele que indicar outro aluno, a gente tem lá umas benesses, né? Tem sempre um brinde lá para oferecer. E também você pode escolher um lote de matérias, um grupo de matérias específicos para aquela área, para libertação, ou para coisas mais místicas, ou para pastorado, ou se quiser levar o curso para as outras igrejas, também nós podemos conversar. E nós temos o nosso Instagram, IA, depois vocês vão na edição, né? IA_cursos, e lá você vai encontrar todas as explicações. Nós estamos alimentando lá o nosso Instagram. Legal. Eu creio que até o final do mês aí a gente já deva estar também com o nosso site. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então é isso, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Foi maravilhoso. Não fazia ideia de como era, né? É verdade. Não fazia ideia de como era, muito mas bom. eu fico muito feliz de ver pessoas jovens. Conheço o Rafa, vi o Rafa nascer, carreguei ele no colo, né? Trocou Deu fralda. banho. O Tio Rafa, Quietinho tem que falar assim, dei banho. o Rafa, ele veio depois de uma situação um pouco mais complicada para a mãe dele, assim como o Felipe, que é a minha esposa, também não podia ter filhos, e o Felipe é resultado de um milagre de Deus. Ele nasceu meio assim, mas, né, Deus é bom. Eu sei que esse podcast vai alcançar níveis internacionais, né? Porque vai ter uma pessoa que está lá em Portugal que vai assistir, né? A minha filhota está em Portugal, casada com o Bruno, né? E eles são cristãos, estão firmes na igreja lá, glória a Deus. Ela tem esse chamado também para ensinar, ela ainda reluta um pouco, mas essa unção foi para ela também, em nome de Jesus. E a minha maior alegria é ver pessoas como vocês, jovens, falando das coisas de Deus. Não estão preocupados com
com coisas do mundo, com status, com dinheiro, com carro, com nada disso, né? Poderiam estar falando de viagens aqui, De futebol. futebol, né? Mas estão falando de Deus para jovens. A minha geração, com pouquíssimas exceções, se perdeu completamente. Mas Deus está levantando essa geração, vejo isso, que Deus tem levantado uma geração que é a geração dos últimos dias, que é a geração que vai fazer a mudança. É a geração, né? A minha esposa fala que papagaio velho não aprende a falar. Né? Então, tem muitos que estão chegando hoje na igreja, mas que não vão mudar nada. Mas essa geração que está subindo agora, que está chegando, que está fazendo a diferença, é o que vai trazer esse avivamento no Brasil, porque tudo está sendo preparado para ele. Né? Tudo. Uma moeda única, um pensamento único, uma ditadura única, tudo está sendo preparado para ele. Mas eu creio que vocês são bênção nas mãos do Senhor. Amém? Amém. E essa é a minha alegria, minha maior alegria. Não é de divulgar nada, de falar o que Deus me ensinou. Eu fico feliz por essa oportunidade, mas de ver o que Deus está fazendo através da vida de vocês como jovens. Amém. Né? Amém. Vai ser bênção, vai arrebentar. Amém. Glória a Deus. Privilégio. Muito... Profetize. Amém. Nós recebemos. Muito obrigado, de verdade. Às vezes você não tem dimensão do quanto isso é edificante para nós. Não as palavras que você falou, mas toda a nossa conversa, sabe? Porque cada pessoa que vem aqui a gente aprende mais, e ter um cara assim, que nem você aqui, com uma sabedoria, querendo ou não, a mais, assim, que Deus entregou, né? Isso é notório. A gente sai daqui mais completo, assim, né? E com curiosidades a mais também, querendo aprender mais. Não, vai ter que ter a parte 2, né? Vai ter que ter a parte 2. A gente pode depois fazer a divulgação aí, e o pessoal que entrar no curso, a quem entrar, participar do podcast, depois como ouvinte também. Legal. Né? Legal, a gente para dar uma alavancada, né? Em nome de Jesus. Uma conversa. Porque o que importa, irmãos, é a palavra. Exatamente. É o que a gente prioriza. Jesus ser divulgado. divulgado. Exatamente. É isso aí. O que importa é o reino, né? Não importa. Como Paulo falou, olha, se está falando porque me quer bem ou porque me quer mal, não importa. O que importa é que Jesus seja pregado. É isso que importa. E é isso que nós priorizamos aqui. Eu vi só para encerrar, eu vi uma ministração de uma missionária esses dias. São 11, eu não vou me recordar agora, mas no mundo, 120 mil pessoas morrem por hora sem conhecer Jesus. 120 mil. Se morresse uma sem ouvir Jesus, já era muita coisa. Já era muita coisa. E nesse tempo que nós ficamos aqui, uma hora e pouco, né? Quantos mil foram sem a mínima possibilidade de nada? E, na verdade, a gente criou esse podcast nessa intenção, porque nós não conseguimos alcançar muitas pessoas, né? Nós não temos, assim, requisitos financeiros para ficar viajando, essas coisas, por mais que tem trabalhos missionários nas igrejas e tal. Então, a gente falou assim, a gente já tem esse momento de mesa de compartilhar a palavra. A gente já tinha isso antes das câmeras, né? Falou, o que vocês acham da gente gravar um podcast e a gente tentar levar a palavra para mais pessoas, Sim, né? sim. Tentar alcançar mais pessoas. Mas isso é um trabalho missionário, porque o trabalho de missões hoje, ele está mudando muito. Antigamente você preparava pessoas e mandava para lá. Hoje não. Você manda até pessoas ou traz pessoas, capacita e devolve elas, porque elas têm a cultura do lugar, elas têm a língua do lugar, conhece as pessoas, conhece todos os meandros ali. Já tem os É muito mais mecanismos. fácil. Muito mais fácil para Né? ela. Então vocês são missionários aqui. Né? Não importa se, mas eu estou lá na Índia, estou não sei onde. Não, vocês são missionários aqui. E muitas pessoas vão se converter através de vocês. Amém. Glória a Deus. Amém? Obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe, que os seus cursos também, esse projeto está colocando adiante, que Deus possa fazer crescer realmente, que é isso que você falou, né, tio? Tio. Amém, glória a Deus. Gente, então, lembrar vocês aí daqueles recadinhos básicos, mas essenciais também, para curtir, deixa o like, compartilhar, segue a gente lá no Instagram, @juntosnamesa, a gente vai colocar todas as informações aqui também dos cursos do Gilberto aqui, para que vocês possam ter acesso, vai estar aí na descrição, a gente coloca também o Instagram dele, então vai interagindo com a gente, deixa comentário, como a gente falou no começo,
Quem comentar ainda ganha oração. Então a gente está aqui para ser realmente uma família. E é uma família para compartilhar a mesa juntos. É isso. Amém? Amém. Então é isso, gente. Então ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio, onde estaremos mais uma vez juntos na mesa. Glória a Deus abençoe. Deus. Amém.